Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula? Muito bem, então vamos começar a nossa aula de hoje, porque a gente tem muita coisa para aprender. Olhem só, na nossa aula de hoje, meus amores, a gente vai trabalhar duas disciplinas, sendo que a prof vai gravar só um vídeo. Por quê? Porque no caso da aula que a gente vai trabalhar hoje, a disciplina de Ciências e Matemática, o vídeo que a prof está produzindo aqui vai ser para aula específica de ciências, certo? Então, como a outra disciplina seria matemática, a prof não precisa gravar um outro vídeo. Então, eu só vou explicar o que a gente vai fazer na atividade de matemática de hoje, tá bom? Muito bem, então olha só, pessoal. Para a atividade de matemática, a prof colocou lá no planejamento essa atividade em folha que vocês vão estar realizando. Essa atividade foi junto com o envelope, né, que a prof enviou para vocês estarem colando no caderno para realizar as atividades, certo? Muito bem, então essa atividadezinha vai ser feita no caderno de matemática. Então, o que você vai fazer? Né? Você vai pegar o caderno de matemática, fazer a mesma coisa que você fez na aula de ontem, da disciplina de língua portuguesa, onde você colou o texto lá. No caso aqui, você vai pegar o caderno de matemática, vai fazer o cabeçalho, colocar a data e vai colar essa atividadezinha aqui, ó, tá? Você vai colar lá no teu caderno de matemática, né? E depois, o que você vai fazer? Você vai observar esse gráfico aqui, tá? E vai responder as perguntinhas que estão aqui embaixo. Olha só, então o prof vai ler junto com você. A partida de futebol. Papai Cebola e o Cebolinha e o vovô jogaram uma partida de futebol. Então, o pai do Cebolinha, o Cebolinha e o avô dele jogaram uma partida de futebol. Veja a quantidade de gols que cada um marcou. Então, olha só, aqui no gráfico, pessoal, nós vamos trabalhar na nossa apostila do quarto bimestre gráficos, tá bom? Então, a gente já vai começar a realizar atividades relacionadas a esse conteúdo, sendo que nós também já trabalhamos na apostila passada um conteúdo ou outro relacionado a gráfico, tá bom? Então, olha lá, vai aproximar um pouquinho mais para vocês poderem ver. Então, aqui nós temos um gráfico e aqui embaixo nós temos o rostinho de cada um deles, no caso do pai do Cebolinha, do avô do Cebolinha e o Cebolinha. E aqui as cores representam a quantidade de gols que cada um fez, certo? Então, olha só, o pai do Cebolinha, ele fez 11 gols, o avô do Cebolinha, ele fez 4 gols, e o Cebolinha, ele fez quantos gols? Né? Ele fez, vamos ver até onde é que tá o gráfico dele, 8 gols, tá? Então, gráfico, fazer leitura de gráfico é isso, você observar o gráfico, né, ver quem pontuou mais, quem não pontuou, você observa a quantidade, você observa a numeração, você analisa o gráfico, certo? Depois de analisar o gráfico, você vai responder as perguntas. Olha lá, na primeira questão, quem marcou mais gols? Aí você vai olhar o gráfico e vai dizer quem foi que marcou. De acordo com as cores aqui, quem fez mais pontuação aí? Você vai olhar, analisar o gráfico e vai responder. Segunda questão, quem marcou menos gols? Terceira, qual foi o total de gols dessa partida? Aí você vai somar os gols, no caso, né, dos 3 participantes, tá? Então, você vai somar tudo e vai ver qual foi o total de gols e vai colocar ali. Quarta questão, registre na tabela a quantidade de gols de cada um representado com número e desenhos, tá? Então, você vai colocar aqui, ó, com número e com desenho. Por exemplo, o pai do Cebolinha fez quantos? 12. Então, você vai pôr o número 12 e vai representar através da bola, um desenho de bola. Então, pode desenhar a bolinha aqui, quantas bolinhas ele fez, né? No caso, quantos gols, tá bom? O avô e o Cebolinha. Certo, meus amores? Então, essa atividade vai ser realizada no caderno de matemática, tá bom? Você vai colar lá e vai realizar essa atividade, tá bom? Não precisa
registrar com foto, não. Não é só para realizar a atividade e deixar lá no caderninho. Muito bem. E para nossa disciplina de História, a gente vai trabalhar um novo conteúdo e também vamos dar continuidade da aula passada. Lembra que nós estávamos trabalhando na apostila de História, página 7, nós paramos, né? Nós estávamos falando sobre as diferentes formas de trabalho que existem, né? Então, nós falamos de vários tipos de trabalho, costureiras, feirante, fotógrafa, né? Então, nós vimos vários tipos tipos de trabalhos que existem, né? E como eles são importantes. Por exemplo, aqui, o gari, a médica, a professora, né? Então, nós respondemos essas perguntinhas e ficamos aqui na página 7. E hoje nós vamos dar continuidade nesse conteúdo. Só que a página 8 é só assunto. A gente vai trabalhar o conteúdo. Na página 9 em diante, a gente vai trabalhar as atividades. Vamos lá ler com a prof? Então, olha lá, página 8. Estudamos que todos os trabalhos são importantes e que muitas vezes podem estar relacionados a outros tipos de trabalho, né? Então, a gente viu isso na aula passada, na aula de história passada. Por exemplo, agricultores plantam e colhem vegetais, né? Padeiros usam farinha de trigo e outros ingredientes para fazer o pão. Pessoas que trabalham com costura usam tecido para confeccionar roupas e outros produtos têxteis, né, que a gente chama. Então, olha lá o agricultor, ele colhendo o algodão, né? Aqui, costureiro confeccionando as roupas. Olha só, né? De acordo com a formação de cada trabalhador, é possível realizar diversos tipos de atividade. Por exemplo, uma pessoa pode trabalhar como motorista de ônibus, transportando pessoas de um lugar para o outro, como professor, que é responsável por ajudar os alunos a desenvolver conhecimentos, ou como gari, cuidando, né, da limpeza de ruas e outros locais públicos, como os médicos que se dedicam ao bem-estar e à saúde das pessoas, e entre outros, certo? Portanto, todos os trabalhos realizados são importantes, pessoal. Então, cada profissional que exerce uma função, né, que tem a sua profissão, ele tem uma função importante para a nossa sociedade. Tanto os professores, como os médicos, né, como os costureiros, como os agricultores. Então, cada um, né, trabalha na sua área ali específica e ele contribui de uma forma positiva, né, para para que o nosso país possa desenvolver, para que nós possamos adquirir conhecimento, que no caso dos professores, né, os médicos que estão relacionados à questão da saúde pública, né, principalmente agora nessa pandemia, nós podemos observar como esses profissionais são importantes para a nossa sociedade. Pensa, pessoal, se não tivéssemos médicos para cuidar de nós nesse momento de pandemia, o que seria, né? Porque os médicos ali eles são capacitados para cuidar das doenças, né, dos vírus que surgem aí que acabam ocasionando essas situações de pandemia, né? Então eles são preparados, né, para essas situações. E mesmo sendo preparados, muitos ainda são pegos de surpresa, né? Porque são coisas que a gente não espera acontecer, certo? Assim como esses profissionais da saúde são importantes, né? Os professores nesse momento de pandemia estão sendo muito importantes, né? Por quê? Porque através, né, da tecnologia, né, os professores tiveram que se reinventar para poder levar, né, conhecimento para os nossos alunos, para que eles possam, no caso, para que vocês, né, possam continuar aprendendo, não percam o ano, enfim, né? Então, olha como é importante cada profissão, certo? A gente observa isso até mesmo na questão da ciência, né? Por exemplo, os cientistas, né? Pessoas pesquisadores, pessoas que estão em busca de uma cura para o Covid, né? Eles também, nesse momento, eles já são importantes, né? Para a contribuição do seu trabalho para a sociedade. E agora muito mais, porque eles estão buscando uma vacina para que combata esse vírus, né, que tem sido mortal. Então,
muito importante essa questão da profissão, né, que cada um exerce e a sua função e em cada momento, em cada situação, certo? Então, isso é muito importante que vocês entendam, essa relação de cada profissional com o seu trabalho, tá bom? Então, olha só, interpretando, na página 9, acompanhe a leitura deste trecho, né, de letra de música. Então, aqui é uma música, a prof vai ler junto com vocês, tá bom? E a gente vai tentar interpretar esse texto aqui. Vamos lá? Trabalho. Há quem só trabalhe para ter salário. Eu, porém, trabalho também por amor. Eu acordo, compro pão. Eu melo o pão no mel. É comum eu me lembrar que o padeiro faz o pão. Então, esse aqui é uma música, certo? Aqui do ladinho, olha lá, o que é a palavra salário? É o que os trabalhadores recebem pelo seu trabalho feito. Então, todas as pessoas que trabalham, que exercem uma profissão, uma função, né, que trabalham em áreas específicas, no caso, cada um, no caixa, o operador de caixa, no mercado, né, o médico, o enfermeiro, o professor, o costureiro, enfim, todos esses, né, eles recebem salário para estar exercendo aquele trabalho ali, certo? Então, salário é o que os trabalhadores recebem pelo seu trabalho feito, né? É uma forma de compensação em dinheiro, né? Para justamente pagar aquilo que nós estamos, como eu posso dizer assim, o fruto do nosso trabalho, aquilo que nós estamos exercendo ali naquele momento através da nossa profissão. Então, nós recebemos por isso, certo? Então, feita a leitura desse poema na página 9, olha lá o que diz. De acordo com a sua leitura, faça as atividades. Letra A. Na letra da música, circule com lápis de cor o nome do profissional responsável por fazer o pão. Tá? Então, você vai olhar aqui, tá? Olha lá, na letra da música, circule com lápis de cor o nome do profissional responsável por fazer o pão. Então, qual é o profissional responsável por fazer o pão? É o padeiro, né? Então, você vai ler aqui, vai ver onde é que está a palavra padeiro e vai fazer um círculo nessa palavra, tá bom? Com lápis de cor. Letra B. Conforme a letra da música, o que é preciso fazer para adquirir pão para comê-lo pela manhã? Primeiro quadradinho. Vender o pão? Será que é isso? Ou o segundo quadradinho. Comprar o pão. Então, para que eu possa tomar café de manhã com o pão, o que eu preciso fazer? Eu preciso vender o pão e eu preciso comprar o pão. Né? Então, você vai, de acordo com a letra aqui da música, você vai marcar o xizinho ali, tá bom? Letra C. Essa letra de música demonstra que há satisfação em realizar o trabalho. Justifique a sua resposta. Então, olha lá, conforme a letra da música, né, quem escreveu a música, através das palavras que são citadas aqui, ele demonstra uma satisfação por estar realizando aquela função, né? Então, você vai justificar aqui com a sua resposta, né? Que satisfação é essa? Que prazer é esse? Ele faz com o quê? Né? Ele demonstra através do quê? Ele trabalha dessa forma, demonstrando um sentimento pela sua profissão, né? Então, é essa palavrinha que eu quero que vocês encaixem aí e respondam na letra C. Né? Então, olha, eu, porém, trabalho por... Então, ele faz isso por amor, né? Então, ele coloca amor ali, ele tem prazer em fazer o pão, em assar o pão, para que as pessoas possam comer um pãozinho quente de manhãzinha ao tomar café, né? E se sintam bem por estar tomando aquele cafezinho, se alimentando, certo? Então, dessa forma que você vai responder a letra C. De uma forma pessoal, porém que tenha coerência com o texto, tá bom? Muito bem. Pessoal, na página 10, a gente já vai trabalhar um outro conteúdo, certo? Que vai falar sobre os trabalhos, olha lá, trabalhos em casa e da família.
tá? Então a prof vai ler o texto e vai comentar um pouquinho aqui com vocês algo relacionado ao conteúdo aqui, né, que nós estamos trabalhando, para você poder responder as perguntas, certo? Então vamos lá. Enquanto você está na escola, há alguém de sua família trabalhando, não é verdade? Seja em casa ou seja fora dela. Em casa existem vários tipos de trabalho que podem ser feitos e um deles é ajudar na organização do ambiente doméstico, né? Então, ajudar em casa, nos afazeres domésticos junto com a mamãe ali. Às vezes, os adultos da casa decidem contratar uma pessoa para ajudar nas atividades domésticas. Essas pessoas podem trabalhar poucos dias, são diaristas, né? Ou por um mês, que são mensalistas. Olha só. Então, pessoal, no caso, né, tem profissionais que eles não trabalham só fora de casa, mas tem profissionais que trabalham dentro de casa também, certo? As mães, por exemplo, as mães, elas não são funcionárias da casa, né? Mas elas fazem isso com dedicação. As mães cuidam das casas, né? Tentam deixar o ambiente sempre limpinho para que a família tenha um ambiente agradável, né? Quando chegam os filhos, chegarem da escola, o esposo, né? O marido chegar da escola, está tudo limpinho, tudo organizado, certo? Então, as mães ali em si, elas fazem esse trabalho constantemente, elas precisam dessa ajuda, né? Todas as vezes é bom a gente receber, eu vou ajudar a mamãe, né, a organizar aqui, organizar os brinquedos, arrumar minha cama, eu posso fazer isso? Posso, né? Tem coisas que não é para você fazer, mas tem coisas que você pode fazer para ajudar a mãe aí, né? Mas e aquelas mães, por exemplo, que tem que trabalhar fora, não tem como organizar a casa durante a semana, aquela correria, né? Então elas fazem o quê? Elas contratam diaristas, que são pessoas que vão ali e fazem uma diária, que seria um dia de trabalho, né? E aí elas vão ali, organizam a casa, limpam tudo, fazem uma faxina geral, né? E aí, assim sucessivamente, elas vão em outras casas, né? Diferente vamos dizer assim, das empregadas domésticas, que estão ali, são contratadas para trabalhar direto em uma casa, por exemplo. Trabalham anos em uma casa, né? Todo dia elas estão ali no trabalho, organizando a casa, enfim. Mas tem pessoas que trabalham como diaristas, que no caso vão só um dia na semana, né, na casa de uma pessoa, no outro dia ela está na casa de outra pessoa, e ela está sempre organizando, deixando o ambiente limpo, principalmente em casas que as pessoas trabalham, né, e não tem como organizar todos os dias a sua casa e tudo mais. E tem as mensalistas, que são pessoas que trabalham o mês todo, que no caso, como eu falei, trabalha o mês todinho, recebe, trabalha mais o outro mês, como nós profissionais também. Essas pessoas são também profissionais e elas têm uma profissão, são diaristas, são empregadas domésticas, certo? E nós também temos que valorizar o trabalho delas. Por quê? Porque pensa, né? Eu, por exemplo, trabalho o dia inteiro, né? Quando a gente está na escola normal, né? Fora da pandemia, eu digo assim, trabalho o dia inteiro, né? Chego em casa e às vezes, puxa, eu vou ter que fazer tudo, né? Então, eu posso contratar uma diarista, ela organiza a minha casa, quando eu chego tá tudo organizado, eu vou só mantendo limpo, né? Marco um outro dia para ela vir, ela vem de novo, organiza de novo e assim sucessivamente, certo? Então, também o trabalho delas são muito importantes, né? Porque elas ajudam, principalmente as mães, né? Que precisam trabalhar fora a cuidar da sua casa, tá bom? Então é isso que o texto está falando aqui. Converse com o professor e os colegas a respeito dessas atividades, que foi o que o prof falou agora, né? Então essas atividades são importantes. E em relação a você estar na escola, você chega em casa, tá tudo organizado, a mamãe já organizou tudo, né? Deixou tudo limpinho ali para que você tenha um ambiente bom e agradável, assim como também as diaristas, as mensalistas, né? Por isso nós precisamos valorizar o trabalho de cada um, tá bom? Muito bem. Conectando com a pessoa que realiza trabalho doméstico na sua casa recebe um salário ou é integrante da sua família? Então, uma resposta pessoal.
A pessoa que realiza esses trabalhos domésticos na tua casa, que lava a roupa, que limpa a casa, né, que faz a comida, ela é uma pessoa que recebe um salário, que seria, no caso, uma diarista ou uma mensalista, né? Ou é um integrante da sua família? Não, é a minha mãe que faz isso, né? A minha mãe cuida da minha casa, ou a minha avó, a minha tia, enfim. Aí você vai responder aqui, tá bom? Vira a página aí, na página 11. Eu, cidadão. Estudamos diferentes formas de trabalho e a importância das profissões. Nessa atividade, você vai realizar uma entrevista com um de seus familiares sobre o trabalho que ele realiza. Depois, com a ajuda dele, complete as informações do quadro. Olha só então o que vocês vão fazer. Vocês vão fazer uma atividade de pesquisa agora em casa, tá? Relacionada a essa questão das profissões. Você vai entrevistar alguém aí da sua casa, né? E pode ser o papai, pode ser a mamãe, pode ser o tio, pode ser o primo, pode ser o avô, enfim. Né? Alguém que trabalha, que tem uma profissão, né? E aí você vai fazer uma entrevista com essa pessoa, tá? E nessa entrevista, olha só, que você vai realizar com um dos seus familiares sobre o trabalho que ele realiza, você vai colocar as informações que estão pedindo aqui nesse quadro. Por exemplo, o nome, o grau de parentesco, seria seu tio, primo, avô, irmão, enfim, tá bom? O ano que nasceu, a profissão, qual é a profissão que essa pessoa exerce e do que você mais gosta no seu trabalho. Você vai entrevistar e vai perguntar, fulano, do que você mais gosta lá no teu trabalho? Ah, eu trabalho com o quê? Como médico. Ah, então o que você faz lá no teu trabalho, né? Aí ele, eu faço isso, eu faço consulta, eu examino os pacientes, ou eu sou enfermeira, eu aplico injeção, né? Eu cuido do paciente, né? Dou remédios nos horários certos, troco a atadura, enfim. Conforme a profissão dessa pessoa, você vai perguntar para ela do que ela mais gosta no seu trabalho, tá bom? E vai escrever aqui. Muito bem. Depois disso, segunda questão. Conforme a entrevista, desenhe como é o trabalho do seu familiar. E aí, nesse espaço aqui, você vai desenhar qual é o trabalho dele, né? E você vai desenhar, que se for um médico, você pode desenhar o médico atendendo o paciente. Se for uma enfermeira, a mesma coisa. Se for um professor, né, dando aula, escrevendo ali no quadro. Se for, o que mais? O empresário, se for o quê? Meu pai tem uma loja, ele é autônomo, né? Ele tem uma loja, ele tem uma empresa. Meu pai é bancário. Meu pai é o quê? Ele trabalha com marcenaria. Meu pai trabalha, enfim, né? Ou meu pai, ou a pessoa que você entrevistou, e você vai desenhar aqui, certo, meus amores? Muito bem, tá muito legal essa atividade, né? Vira a página, tá? E aí a gente vai até a página 13, tá bom? Então vamos lá. Lápis na mão. Primeira questão. Com a ajuda do professor, relacione diferentes profissões, considerando cada uma das áreas indicadas a seguir, escrevendo o nome desses trabalhos. Na letra A área de alimentação. Então, quem trabalha nessa área? Quais são os profissionais que trabalham nessa área da alimentação? Os cozinheiros, vou dar um exemplo, né? Os cozinheiros, os agricultores, os confeiteiros, né? Os doceiros, os garçons. Então, você vai colocar aqui nessa área. Na letra B, área de segurança. Quem trabalha na área de segurança? Quais são os profissionais que trabalham na parte da segurança? Então, tem vários aí, vocês podem colocar, tá? Na área de educação e informação, tá? Na área da educação, vocês sabem, né? Tem secretários, tem diretora, tem professora, enfim. E da informação, podem ser o que? Os repórteres, os entrevistadores, né? Enfim, alguns exemplos que a prof está dando aqui. Locutores, enfim. A área da saúde, né? Médico, enfermeiro, enfim. Área de transporte, motorista, cobrador, enfim, tá bom? Caminhoneiro, motoboy. Área de agricultura e arte. Então, pode ser o quê? Da agricultura. Pode ser lá um escultor,
a área de cultura, na verdade, cultura e arte. Um escritor, um poeta, né? Um pintor, um escultor que trabalhe nessa área aqui, tá bom? Então, em cada uma dessas áreas aqui, vocês vão especificar um profissional dessa área e vai colocar aqui. Pode ser um, dois ou três, enfim. Bom? Vira a página 13, para a gente finalizar. Segunda questão. Escolha uma das profissões listadas na atividade anterior e desenhe um objeto relacionado a essa profissão. Então, aqui você vai escolher uma dessas profissões que você citou aqui e vai desenhar aqui um objeto que tenha a ver. Por exemplo, se você escolheu lá a área de segurança, você escolheu um policial, você vai desenhar aqui qual é o objeto da profissão do policial, um revólver, alguma coisa assim, uma algema. Ah, foi lá da área da saúde, o médico vai desenhar aquele aparelhinho que eles medem o coração, uma injeção, enfim. Vai desenhar aqui, tá bom? Muito bem. Interpretando. Olha lá. Ligue as imagens de trabalhadores com as imagens que mostram alguns objetos do trabalho de cada um. Então, você vai ligar, tá muito facinho, né? Você vai ligar a profissão conforme o objeto que ele trabalha. Então, olha lá, manter o espaço público limpo. Quem que faz isso aí, no caso, qual é o profissional? Produzir reportagens e divulgar notícias. Quem que faz isso, pessoal? Quem é que produz, né, e divulga notícias ali, reproduz reportagens, né, e divulga notícias? Você vai ligar, tá? Bem fácil também, tá bom? Então, de atividades, a gente vai fazer até a página 13 na nossa aulinha de história de hoje, tá bom? Que tá falando sobre as profissões e as suas importâncias, né? Como elas são importantes para a nossa sociedade, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não esqueçam de fazer a atividadezinha de matemática do gráfico, tá bom? E aí, na próxima aula, a gente vai trabalhar um outro conteúdo, tá? Para a gente poder dar continuidade aí à nossa apostila, porque a gente tem muita coisa para trabalhar, certo, meus amores? Então, um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e, ó, até a próxima aula!